Olá, sejam muito bem-vindos. Gente, olha só, o Brasil tá numa DR internacional daquelas e não é com a Argentina, hein? É, gente, o clima esquentou, foi com os Estados Unidos. Parece que o cupido do caos foi lá e atirou uma flecha entre Brasília e Washington. E hoje o assunto tá pesado. Vamos falar das tarifas altíssimas que deu desespero no Planalto, né? Carta enviada para o governo Trump e até pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Então, senta aí com a gente, porque a conversa aqui vai longe. Já comenta aí para mim também quem é, na sua opinião, o maior responsável por essas tarifas dos Estados Unidos ao Brasil? Será o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos agitando? Ou será que é o Lula com suas alfinetadas contra o Trump? Mesmo conhecendo que o Trump, né, ele mete tarifa mesmo, Lula tá ali cutucando com vara curta. Será que são os dois que estão fazendo o Trump reagir dessa forma? Ou você acha que o Eduardo Bolsonaro tem mais culpa? Ou o Lula tem mais culpa? Qual é a sua opinião? Vai comentando aí. E hoje tem muita informação aqui que eu vou compartilhar com vocês, né? Então, tivemos reviravoltas de última hora acontecendo no cenário político brasileiro e atualizações sobre essas tarifas que o Brasil vem sofrendo, algo inédito na história do país. Já comenta aí, então, vai comentando aí quem você acha que é a culpa, tá? E crescem os pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Será que dessa vez o ministro do STF vai resistir a toda essa pressão? Fica até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe sobre tudo que está acontecendo e aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino de notificação e compartilhar com quem precisa ter as informações dessa semana, de tudo que ocorreu no cenário político nacional e também internacional. E eu já começo aqui com essa do Trump. Olha só a matéria que saiu. Senadores democratas enviam carta ao presidente Trump dizendo que interferir em um país soberano para defender um amigo, que é o Bolsonaro, gera um precedente perigoso e aproxima mais o Brasil da China. Então, olha só, essa matéria saiu pelo G1. Vou compartilhar aqui com vocês, gente. Tá aqui, ó, a matéria. Trump é acusado por senadores democratas de claro abuso de poder por tarifas ao Brasil. Em carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, 11 parlamentares dizem que ele está usando a economia americana para interferir em favor de um amigo, referindo-se ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e que uma guerra comercial aproximaria mais ainda o Brasil da China. Então, aqui os senadores enviaram, né, a carta na quinta-feira, dia 24, e eles colocaram assim: escrevemos para expressar sérias preocupações sobre o claro abuso de poder presente e sua recente ameaça de iniciar uma guerra comercial com o Brasil. Interferir no sistema legal de uma nação soberana estabelece um precedente perigoso, provoca uma guerra comercial desnecessária e coloca cidadãos e empresas americanas em risco de retaliação. Os democratas, que são minoria no Senado americano, também argumentam que uma retaliação do Brasil aumentaria os custos de vários produtos para famílias e empresas americanas. Destaca que o país importa mais de 40 bilhões por ano do Brasil, sendo 2 bilhões só de café, e que o comércio bilateral sustenta cerca de 130 mil empregos nos Estados Unidos. Além disso, a aproximação crescente do Brasil e outros países com a China também é citada como uma grande preocupação. Usar todo o peso da economia americana para interferir nesses processos em favor de um amigo é um grave abuso de poder, enfraquece a influência dos Estados Unidos no Brasil e pode prejudicar nossos interesses mais amplos na região. Uma guerra comercial com o Brasil também aproximaria o país da República Popular da China, em um momento em que os Estados Unidos precisa combater agressivamente a influência chinesa na América Latina. Então, nessa sexta-feira do dia 25 de julho, uma comissão de senadores brasileiros embarcou para os Estados Unidos em busca de abrir um canal de negociações no território americano sobre o tarifaço. No entanto, segundo o jornalista Valdo Cruz, a equipe do presidente Lula ouviu que Trump não autorizou o diálogo da Casa Branca com o Brasil. Um dia antes, nessa quinta-feira, um novo ponto de polêmica foi adicionado aos embates entre os dois países. O encarregado
de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, manifestou o interesse do governo norte-americano nos minerais críticos e estratégicos do Brasil e, em discurso, Lula defendeu a soberania do Brasil sobre suas riquezas naturais e afirmou: temos todo o nosso petróleo para proteger, temos todo o nosso ouro para proteger, temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger. E aqui ninguém põe a mão. Esse país é do povo brasileiro, disse o presidente. Então, aqui vocês viram aí, vocês podem ver na matéria depois, quem quiser ler, né, ficar à vontade. Mas vocês viram aí, gente, que o clima pegou fogo, foi bem intenso, né? Porque é uma bomba. Os Estados Unidos impor tarifas de até 77% em produtos brasileiros, sim, gente, 77%. Isso não é tarifa, isso é uma vingança com juros e correção. E o mais doido, o que é que isso nunca aconteceu nessa magnitude na nossa história recente, nem nos tempos da Guerra Fria. Lula correu para apagar o incêndio, enviou essa carta direta aí para o governo Trump, né? Em nome aí dos senadores, né? Enviaram, mas o Brasil, ele já não está dando em dólares, né? Ele pode levar um baque forte nas exportações com isso. O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos se reunindo com conservadores trumpistas, né? E tem gente dizendo que isso pode aí, como que se diz, ter contribuído para o clima azedar. E se a relação com os Estados Unidos azedou, o paladar do agronegócio brasileiro vai sentir rapidinho, né? E enquanto isso, no STF, aumenta os pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, gente. A pressão está vindo com força, especialmente da ala bolsonarista, que vê o ministro grande algoz, né, da liberdade de expressão deles. Então, vamos com calma, porque para um impeachment de ministro do STF vingar, precisa passar pelo Senado. E a história mostra que isso é mais difícil do que se imagina, né? Algumas pessoas até falam que é mais difícil do que uma selfie com Lula e Bolsonaro sorrindo juntos, né? Brincando aqui à parte. Mas a chance é quase a mesma de ver o STF e o Congresso curtindo férias juntos em Fernando de Noronha, gente. Só que dessa vez o barulho é maior. Tem vídeo, tem dossiê, tem discurso inflamado no plenário e o questionamento é: será que Moraes resistirá a mais essa pressão ou o cenário político finalmente vai conseguir quebrar a muralha do Supremo, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha só, já são 70 pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Está aqui, saiu no jornal Poder 360. O Alexandre de Moraes, ele puxa a fila com 29 requerimentos. O processo só anda com a autorização do presidente do Senado, mas Davi Alcolumbre é contra. Então, com a ação protocolada pelo senador Flávio Bolsonaro contra Alexandre de Moraes na quarta-feira de 23 de julho, o Senado tem agora 70 pedidos de impeachment parados contra o ministro do STF. O levantamento do Poder 360 considera os pedidos apresentados a partir de 4 de janeiro de 2021, que é a data em que o Davi Alcolumbre, né, ainda em seu primeiro mandato à frente do Senado, arquivou todas as ações de impeachment contra o ministro do STF que tramitava na casa. Em 2025, Alexandre de Moraes é o maior alvo, há 29 pedidos de impeachment contra o ministro pendentes de análise e o equivalente a 41% das representações em tramitação contra integrantes da corte. E o presidente do Supremo, Roberto Barroso, aparece em seguida com 19 pedidos de destituição, Gilmar Mendes com 7, Dias Toffoli com 4, Edson Fachin 4, Flávio Dino 3, Carmen Lúcia 3 e Luiz Fux 2 completaram a lista. Então, dos 11 ministros que compõem o tribunal atualmente, só 3 não têm pedido de impeachment contra si, que é o André Mendonça, Nunes Marques e Cristiano Zanin. Então, a gente vê aí que o clima tá pegando fogo, né, gente? Olha só. Aqui dá para a gente acompanhar, né, o gráfico, como que funciona aí o impeachment. Então a matéria trouxe e isso chama bastante atenção. Eu quero saber de vocês aí, o que vocês pensam a respeito. Comentem aí para mim a opinião de vocês, né? E a gente vê que o cenário ele é caótico, ele é complexo, ele é confuso. Ou seja, é Brasil, né, gente? E por isso mesmo a gente quer saber quem tem mais culpa nas tarifas, Lula ou Eduardo Bolsonaro? Comenta aí. Você acha que esse impeachment de Moraes vai sair ou é só fumaça política? Comenta aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todo dia tem DR Geopolítica aqui no nosso canal, né? E lembra, direita, esquerda, centro, aqui todo mundo pode opinar, gente. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Até breve!